Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Frequências da Ciência. Eu sou Pamela Simone. Nós vamos fazer então hoje um podcast um pouco diferenciado. Nós estamos comemorando em 2022 o bicentenário da independência do Brasil. E como uma das nossas atividades, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial para falar sobre todo o processo da independência e falar sobre os personagens que estiveram envolvidos direta e indiretamente. Estamos aqui com um dos biógrafos oficiais da família imperial brasileira, o ilustríssimo Paulo Resutti. Tudo isso? Seja bem-vindo, Paulo, obrigado. tudo bem? Prazer imenso. Ai, gente, eu sou muito fã de ler todos os livros. Isso aí. Mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A ideia é a gente conversar então um pouquinho sobre o processo da independência e os personagens, mas antes eu vou te apresentar aqui para as pessoas, né, entenderem quem é você. Pessoal, o Paulo Resutti, ele é arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Ele é pesquisador independente da história de São Paulo e do Brasil, é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico de Petrópolis e do Instituto Histórico e Geográfico de Campo de Goytacazes e autor do blog São Paulo Passado. Tá? Em 2010, durante suas pesquisas documentais para a biografia da Marquesa de Santos, ele encontrou cerca de 94 cartas inéditas do imperador Dom Pedro para Domitila de Castro. Em 2011, ele organizou então a obra Titília e Demonão, Cartas Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Também escreveu sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, e agora está escrevendo sobre o neto dele, a neta deles, a Princesa Isabel. Ai, que fantástico, vai sair o livro da Princesa Isabel. Vai. Ai, ansiosa já. E aí a gente tem também a escrita do Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, né, em 2022, que é o... Saiu a edição de texto, infanto-juvenil, em 2021, e aí agora em 2022 saiu Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil para colorir, aprender e brincar, que é para uma faixa etária um pouco menor e que tem atividades. Legal, aí tem também o Independência Não Contada, Independência e História Não Contada, que é a formação do Brasil de 1500 a 1825, que é o término do processo de independência. Sim. E também o Box da Independência, que aí são as biografias do Dom Pedro I e da Leopoldina, encadernados, né? É uma edição de luxo, uma edição especial, e que tem 2 cards, uma com uma imagem inédita da Leopoldina e uma árvore genealógica que desdobra e tal. E também tem acréscimos, tem correções, e a parte iconográfica foi mexida e recheada com mais imagens deles. Legal. Vamos lá, vamos começar então aqui, porque o nosso público pode ser um público também que não entenda muito sobre o que é o processo da independência, o que é a independência do Brasil, porque normalmente as pessoas pensam que é só o grito do Ipiranga lá 7 de setembro e ele gritou, mas não é esse processo. E aí eu queria que com suas palavras você trouxesse pra gente um pouco sobre como foi o processo da independência. É o que você falou, né? Todo mundo tem essa ideia dele gritando lá no Ipiranga, que não é bem isso, né? A gente tem o quadro Independência ou Morte, né, do Pedro Américo, que desde 1888, quando ele foi revelado, né, ao público, ele entrou na imaginação popular com aquela imagem do príncipe no alto do cavalo, né, com a espada erguida e centra. Então você coloca ele no centro do quadro e dos eventos. Sendo que o grito foi só mais um processo, né? Foi uma das partes desse processo da nossa independência, que eu considero que começou lá em 1808. Dá até para me imaginar que assim, até começou um pouquinho antes, quando o Marquês de Pombal começou a pensar o Brasil de uma maneira diferente. A gente fala, com a abertura dos portos, com Dom João VI, né? Deixa eu só contextualizar. É isso que eu ia falar tendo pra uma gente. guerra na Europa, né? Você tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem a ascensão da burguesia ao poder como uma nova, com novos atores políticos, né? Querendo entrar no jogo político. Então, o clero e a aristocracia passou a ser mais um e não somente
os principais, né, junto com a realeza, e aí você ascende, essa burguesia ascende, e o herói dessa burguesia, o herói escolhido dessa burguesia é o Napoleão Bonaparte, que vai levar os ideais da Revolução Francesa para o resto da Europa. Ideais esses que principalmente pautam a ideia de não só liberdade, igualdade e fraternidade, para os brancos e homens, obviamente, mas as mulheres estão deixadas de lado nesse caso. Mas você tem um conjunto de leis, de normas, de direitos que até então não existiam daquela maneira, né? Então você vai ter o direito dos homens cidadãos, você vai ter vários direitos que até então a população não usufruía. Uhum. E isso daí vai ser passado para a Europa toda, por onde passaram os exércitos napoleônicos. Então a divisão de Estado, Igreja, o fato de você poder ter o divórcio, você poder sair fora do esquema que muitos lugares tinham de ainda você conseguir só fazer a sua cerveja na guilda local. Então você tem o liberalismo, qualquer um pode fazer o que quiser, desde que pague as taxas. Uhum. Né? Então quebra vários modelos ainda da época do feudalismo. Uhum. E tudo isso é uma novidade que impacta, de certa maneira, em tudo. Só que você tem o Napoleão, nessa época, querendo asfixiar a pérfida Albion, a Inglaterra. E aí, para isso, ele decreta o bloqueio continental, que era a Europa parar completamente de fazer negócio com a Inglaterra. E, obviamente, para melhorar assim, a condição econômica da França, porque daí as rendas francesas e outras coisas vão entrar no mercado europeu como um todo. Quem não concorre com isso, né, quem não colabora com o Napoleão é invadido. Então, alguns países são invadidos porque continuam fazendo comércio com a Inglaterra, e um desses é justamente Portugal. O Dom João, o futuro Dom João VI, ele está como príncipe regente, porque a mãe dele tinha problemas mentais, não conseguia governar mais. Ele acaba fazendo um jogo longo com o Napoleão, ele enrola o Napoleão, que é uma coisa de louco. Ele foi inteligente. Ele foi inteligente. O Napoleão, nas suas memórias, diz que ele foi o único príncipe que o enganou. O português passou a perna no Napoleão. E aí, o que aconteceu? Enquanto ele enrolava o Napoleão nesse abre e fecha, não, veja bem, você não quer pegar meu filho e casar com uma sobrinha sua, não, olha, toma diamantes aqui, e vai enrolando, enquanto não fecha os portos com a Inglaterra. Quando, então, Napoleão dá um basta e resolve, junto com a Espanha, invadir Portugal. E aí, essa enrolação toda do Dom João tinha um motivo estratégico. Ele manda que os barcos que já estavam carregados aqui no Brasil para levar desde pau-brasil até algodão e o que estava sendo produzido aqui no Brasil, açúcar, etc., para ser vendido na Europa, seja retido nos portos do Brasil, e os navios que estavam estavam controlando a questão da pirataria perto de Gibraltar e no Mediterrâneo retornem para Portugal, para que a corte seja transferida para o Brasil. Uhum. E aí, com essa transferência da corte para o Brasil, o Dom João ele salva, de certa maneira, a coroa dos Braganças, e ele transforma, então, a antiga colônia na sede desse império ultramarino português. Deixa Portugal era a menor parte desse império todo, que contava com colônias na África e na Ásia, além da América, né? E ele transfere para o lugar que era a maior porção territorial de Portugal fora da Europa, que era o Brasil. Ele vai chegar aqui em 1808. Ele vai chegar primeiro em Salvador. Aí em Salvador ele faz a abertura desses portos, porque antigamente a gente era praticamente uma propriedade privada de Portugal. Você não podia ter navios fazendo comércio diretamente com os nossos portos. Você tinha regras para isso. O estrangeiro não podia desembarcar aqui. E a partir de 1808, então, esses portos são abertos para negociar diretamente, obviamente, com a Inglaterra, que é o único desses países da Europa que ainda tem algum poder mercantil e também tem know-how, né, de travessia do Atlântico e tal. E além desses portos abertos para a gente poder fazer negócio com o resto do mundo, nós temos a instalação da primeira universidade. A gente também não tinha universidades aqui. Então é criada a Faculdade de Medicina em Salvador. Antigamente, na colônia, para você ter acesso à educação, até tinha alguma educação primária básica,
mas para você evoluir nessa educação, ou você tinha que ter dinheiro para ir para a Europa e estudar em Coimbra ou na Universidade do Porto, ou ainda na Sorbonne, ou em outra universidade europeia, ou você tinha que obrigatoriamente ir para os seminários aqui no Brasil, onde você ia ter aí uma carreira voltada para teologia, filosofia, letras, etc., ou para a engenharia militar, né, que ainda já tinha escola de engenharia militar aqui no Brasil. Não com esse nome, obviamente, mas a finalização era essa. E então aí com a chegada da corte você já tem então a primeira universidade, quer dizer, o brasileiro pode estudar aqui mesmo, não precisa mais sair daqui. Você vai ter a instalação da imprensa. Aqui no Brasil não podia nem ter prensa, você não podia imprimir nada. Tudo tinha que ser impresso em Portugal. E tinha que passar pela mesa censória, que o Marquês de Pombal ele toma essa instituição da censura das mãos da igreja, por causa da Inquisição, e passa para a mão do Estado, onde o Estado vai controlar o que a população pode ou não ter acesso a que ideias que essa população pode ou não ter acesso. Então tudo que vinha aqui era filtrado, a menos quando você conseguia contrabandear, e o pessoal conseguia, mas não era uma coisa fácil. Então você vai ter a imprensa aqui no Brasil, que também não é livre. Essa imprensa vai ser uma imprensa oficial. Então ela vai publicar o jornal, o que vai surgir com isso, vai publicar o que o governo manda ser publicado. Em paralelo a isso vai ser criado o Correio Brasiliense, pelo Hipólito da Costa, lá em Londres. Aí sim você tem ideias, você tem opiniões, você tem algumas coisas que são trazidas para cá e logo são proibidas. Em 1809, 1810, proíbe-se a circulação no Brasil do Correio Brasiliense. E aí o Dom João vai criar outras instituições, vai transformar o Rio de Janeiro na sede dessa corte. Então você vai ter a primeira cidade do Brasil a ter iluminação pública, que vai ser o Rio de Janeiro, e todas as outras províncias vão pagar pela iluminação pública da corte. Por exemplo, Pernambuco, né, que no auge de uma seca terrível, em 1816, tem que mandar praticamente todo o seu dinheiro para a corte, para sustentar a corte, que vai levar a Revolução Pernambucana de 1817. E então você tem esse começo desse Brasil que está começando a ter um pouco de liberdade, né? Mínima, mas... Já é um começo, é um começo. É o começo, é um pouco paralelo que existia em Lisboa, que também não era o que a gente tem hoje, mas já era uma coisa perto do que a gente teve até então muito grande. Aí você tem uma outra questão, que o Dom João ele começa a tratar o Brasil como um Estado coeso. Isso também vai ser um processo, porque você tem, por exemplo, a Inconfidência Mineira, né? Que é servido muito de exemplo do republicanismo nascente brasileiro. Sim, nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso antes. Se inspira nas ideias da Revolução Norte-Americana, da independência das 13 colônias, e que isso também vai reverberar na Europa e vai levar para a Revolução Francesa. Então, essa Inconfidência Mineira, ela na verdade ela não pensava o Brasil como um país, ela pensava Minas como um país. E aí um pouquinho, né, do Rio de Janeiro disse, por conta dos portos. Dos portos. Mas não se pensava no Brasil como um todo. A Revolução Pernambucana também não se pensava como um todo. Você tinha tudo dividido, porque tudo se resolvia diretamente em Portugal. Então não havia um governo central, havia a presença do vice-rei no Rio de Janeiro, mas uma questão mais de controle mesmo, né? Do controle da coroa, e não totalmente de se resolver problemas internos aqui. Então você tinha várias nações, você tinha a nação dos mineiros, você tinha a nação dos paulistas, você tinha a nação fluminense, você tinha esses povos que estavam pensando na sua própria província, na sua própria capitania. E quando o João vai começar a mudar um pouco isso, e aí quando o Dom João é obrigado a retornar para Portugal, porque aí você tem a Revolução do Porto, em 1820, e essa revolução acaba com o absolutismo em Portugal, e aí traz, sim, esses ideais da Revolução Francesa e o que o Napoleão levou para o resto da Europa, ele deixa o Dom Pedro aqui no Brasil. E
essa revolução do Porto, ela também vai instituir, além de uma junta de governo, as cortes portuguesas. Então essas cortes portuguesas, as cortes constitucionais portuguesas, elas vão criar uma constituição para o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E aí o brasileiro então vai eleger os seus deputados, né, para essas cortes e tal. E cada um puxando o braço para sua própria sardinha. O José Bonifácio aqui em São Paulo, ele está como vice-governador da província. Ele escreve o apontamento para os deputados, para os representantes da província de São Paulo nas cortes portuguesas. E aí, nesses apontamentos, ele fala de criar, por exemplo, uma escola de direito em São Paulo, que é a ideia da Faculdade de Direito, né, da São Francisco. Ele vai, quer dizer, é só São Paulo, é pouca coisa para o resto do Brasil. Se bem que ele ainda pensa um pouco, por exemplo, a retirada da capital, do Rio, para jogar para o centro. Né? Por quê? Porque se a gente vê o mapa do Brasil, nessa época, nós somos um país totalmente voltado para o mar. Né? Uma das poucas capitais para dentro, capital de província para dentro do Brasil é São Paulo, que está para dentro do sertão. Então ele pensa na questão de jogar a sede da capital do Brasil para dentro do Brasil, justamente para começar a imigração e a evolução e a ocupação desse espaço que ainda não foi tomado. Então ele é um dos poucos que pensa, né, o Brasil, e ele vai influenciar o príncipe regente, o Dom Pedro, que é deixado aqui no Brasil, e o primeiro choque dos brasileiros é quando, antes mesmo que esses deputados cheguem a Portugal, os deputados portugueses começam a deliberar a respeito do que é que vai acontecer com o Brasil. Então você tem, nesse momento, os deputados que não saíram ainda aqui do Brasil, ou ainda não chegaram, estão no meio do Atlântico, e você tem deputados portugueses que já estão deliberando, a junta de governo de Portugal já está deliberando o que vai acontecer no Brasil. Então, o Dom João VI sai no começo de 21 daqui para voltar para Portugal, já como rei constitucional, ele não manda mais nada, que manda é o parlamento, né, o futuro parlamento, as cortes no caso. E deixa aqui o Dom Pedro. E essas cortes ficaram muito bravas com o Dom João, porque não era para deixar um centro ainda administrativo, alguém em volta. Vamos pensar assim, a grosso modo, o Dom Pedro era o influencer da época. Né? Ele nasceu em 1798, todo mundo conhece ele, o Brasil comemorou o nascimento dele, comemorou o casamento dele com uma arquiduquesa austríaca que vem para cá. Então, ele é ele é o herdeiro do trono, então ele é a pessoa em volta da qual tudo pode ser resolvido, tudo pode ser juntado. Ele é um catalisador desse Brasil. E isso deixa muito incomodado os deputados das cortes e a junta de governo, que não queria que o Dom João deixasse ninguém aqui. Por quê? Porque a ideia deles era que voltasse a ser como era antigamente, que todas as províncias respondessem diretamente a Lisboa, e não mais ter um poder central no Brasil, ainda mais sob o governo de um príncipe, como Dom Pedro, o herdeiro do trono português. Então eles mandam retornar esse príncipe, mandam fechar tribunais de esferas superiores aqui no Brasil, e começa o desmonte administrativo do que o Dom João tinha deixado, né? Essa estrutura de governo de Brasil que o Dom João tinha pensado e deixado nas mãos do filho. E aí você tem um impacto nos brasileiros. Espera um pouco, a gente vai retroceder, né? Nós vamos voltar ao que era. Então aí você tem um processo, o início de um processo maior, que aí é o processo da manutenção da autonomia conquistada, chegada, né, com a chegada da corte portuguesa. No início, a ideia não era independência, era a manutenção dessa autonomia. O José Bonifácio, por exemplo, ele não imaginava um rompimento, ele imaginava um reino do Brasil unido ao reino de Portugal, com o Dom João reinando dos dois lados. Mas com dois governos autônomos. É mais ou menos como o Canadá, a Austrália. Sim, mas muito complexo, porque aqui no Brasil, com a vinda da família imperial, existe esse sentimento de que não somos mais uma colônia, né? Exatamente. E é engraçado até, e aí tem o sentimento oposto em Portugal, porque quando tem a revolta do Porto, e eles fazem um manifesto às nações,
eles se colocam como... Eles agora são uma colônia. Tipo, eles não aguentaram 12 anos o que nós Houve aguentamos... uma inversão de papéis. Houve uma inversão, quer dizer, eles não aguentaram 12 anos o que nós aguentamos por quase 300. Então eles reclamam, por exemplo, lá em Portugal, que tudo tem que ser resolvido no Rio de Janeiro. Mas se o rei está no Rio de Janeiro... Não, e os 300 anos que o rei estava em Portugal? Então, né? Não faz muito sentido. Assim, uma grande... Lendo um pouquinho, estudando um pouquinho, eu entendo que Dom João já tinha uma noção de que esse processo da independência poderia acontecer. Até porque, não sei, pode ser impressão minha, mas ele não estava tão confortável também em deixar o reino na mão de Dom Pedro. Ou é uma impressão minha? Não, não é. Ele não estava confortável, inicialmente pelo menos, porque o Dom Pedro, ele já comungava desses ideais liberais. Sim, sim. E ele defendia o absolutismo, né? Aí você tem crise de 2 gerações e de ideias, né? Você tem esse embate. Então, no começo, realmente, o Dom João, ele enrola, mas enrola para sair do Brasil. Do mesmo jeito que ele enrolou o Napoleão, ele estava tentando enrolar as cortes. E ele não sabe se ele vai, se ele manda o filho. Aí tem medo que o filho, chegando lá, as cortes nomeiem ele como rei. E o Dom João tinha uma coisa muito interessante. Ele gostava realmente do Brasil. Ele não queria, ele esperava que os brasileiros fossem contra a saída dele do Brasil. Os brasileiros não estavam nem aí. E aí não tem uma revolta de não, fique, por favor. Ele acaba tendo que partir e aí nessa partida acaba deixando o Dom Pedro aqui no Brasil. E o Dom Pedro, assim que o pai parte, já como príncipe regente, assumindo a regência que o pai deixou para ele já começa a adiantar vários direitos para os povos do Brasil. Então, por exemplo, ele decreta que você não pode mais ser preso sem ter uma acusação formal pública. Então, acaba-se as prisões políticas secretas. Tipo, um ministro não pode mais prender a um desafeto porque essa pessoa ofendeu, essa pessoa fez alguma coisa contra ele. Você tem que ter a careação pública entre o acusado e o acusador. Você não pode mais manter uma pessoa presa sem culpa formada em 48 horas. Você não pode mais pegar esses presos e prendê-los em ferros, tanto bolas de ferro no pé como nas paredes. Ele acaba com as masmorras. Então ele dá uma série de direitos individuais que nós não tínhamos, já adiantando o que essa Constituição que está sendo projetada, está sendo preparada em Portugal, traria, né, de acordo com esses modos do liberalismo. Outra coisa, ele acaba com o imposto de navegação de cabotagem. Então ele incentiva o comércio fluvial entre as províncias. Ele vai criando várias coisas que no Brasil não tinha até então. E isso, claro, que vai aumentando a popularidade. Ele era muito popular na época, ele era uma pessoa muito popular. E ele pensava muito também em questão financeira. Se ele podia economizar, ele economizava. Então ele resolve devolver todos os prédios que estavam alugados. Também não tinha dinheiro. Então ele resolve devolver, porque praticamente quando o Dom João volta, ele leva tudo que tinha no Banco do Brasil junto. E o Dom Pedro fica aqui para administrar um país sem dinheiro, sem verba, para manter funcionário público, e ele acaba devolvendo todas as casas alugadas de repartições, colocando todo mundo dentro do palácio trabalhando, né, para não ter que pagar mais aluguel para ninguém. Então ele faz uma economia miserável, e aí ele também faz economia com ele. Então tudo que é lavado é dentro de casa, não se manda mais lavar nada fora. Então ele vai, e isso tudo ele vai dando conta para o pai lá em Portugal. Aí, lá em janeiro de 1822, tem aqui o dia do Fico, né? Dia do Fico. Tem o dia do Fico. Tá. Então, o dia do Fico, ele entra nessa questão dessa ruptura entre a elite brasileira, que achava que ia ter o mesmo papel de igualdade da elite política portuguesa, e aí eles veem que Portugal está no salto alto, está aqui em cima, querendo mandar de novo no Brasil como era antigamente. E então essa elite resolve pedir para o príncipe ficar e não cumprir as ordens. E aí tem toda uma pressão, tanto do José Bonifácio São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, do Sul, para que ele fique. E ele não cumpra as ordens de Portugal. E assim, é aquela questão.
E se você cumprir e voltar para Portugal, para a Europa, como as cortes estão exigindo, o José Bonifácio deixa claro, saiba que o mesmo navio que levar Vossa Alteza também levará a independência do Brasil de Portugal, porque isso é certo. Na hora que saísse esse centro aglutinador desse ideal do Brasil, o Brasil ia primeiro que ia se tornar independente, provavelmente segundo ia se fragmentar, como se fragmentou toda a América Latina. Sim. Né? Não houve teve o Simão Bolívar, mas o Simão Bolívar lá para cima e durante algum tempo. Depois daí vai o San Martín, isso vai se dissolvendo, né? Eles vão se fragmentando a antiga colônia espanhola na América. Por quê? Porque não tinha essa figura desse príncipe, essa coisa do imaginário coletivo, né? Dessa coisa de ele manda porque ele nasceu, sabe assim, existia ainda essa ideia, né? A gente tem que pensar o século XIX com a cabeça desse povo do século Sim, XIX. tem todo porque um não virou uma contexto. república? Tem todo um Quem ia contexto histórico, porque lá no século XIX você não tinha ideia de repúblicas. Até tinha lá, mas lá era nos muito... Estados Unidos era uma coisa muito incipiente. Sim, sim. Né? E aí vai ter na América Latina e vai dar o que deu, porque não tinha uma pessoa que conseguisse congregar todas essas forças da América Latina, né, da América Espanhola, em volta de si mesmo, para aí sim ser o grande símbolo, o grande governante. E no Brasil tinha, né, que era esse príncipe, aonde a cabeça da população já estava acostumada de que ele ia herdar o trono de Portugal, ele ia ser o próximo governante, ele está dentro de uma linha de sucessão, você tem todos os elementos perfeitos em volta disso. Então, essa elite brasileira, vendo que vai ser recolonizada provavelmente por Portugal, se congrega em volta desse príncipe e pede para ele ficar, mas não é toda a elite. Sim. Porque você tem uma coisa, assim, você tem a Europa aqui, você tem o Brasil aqui, e a África está aqui. Você tem dois regimes você tem dois sistemas marítimos. Você tem um anti-horário para cá e você tem um anti-horário para cá e um horário para cá. Então, o que acontece? Um barco saindo do Rio de Janeiro, ele chega mais rápido na costa da África. Um barco, porque tem uma corrente marítima que joga para lá. Um barco saindo de Belém, Salvador, lá para cima, para o norte e nordeste, chega mais rápido aonde? Em Lisboa, né? Porque você tem uma corrente ascendente. Isso fazia com que essas províncias do norte achassem interessante continuar respondendo para Lisboa. Então tem muito deputado que chega mais rápido do norte para Lisboa e que aprova, não, tudo bem, vamos continuar respondendo a Lisboa, porque era mais fácil. Então você também não tinha um país totalmente unido em volta desse príncipe, o que vai demorar mais ainda. Você vai ter o Grão-Pará, a região de Belém, a Amazônia, né, o que a gente conhece hoje como Amazonas, a Amazônia, você vai ter isso aí se juntando ao Brasil só em 24. Sim. Quer dizer, não é um processo que junta tudo ao mesmo tempo em volta do Dom Pedro. Tanto que quando ele concorda em ficar no Brasil, mesmo assim ainda vai ter elites locais aqui em São Paulo, em Minas, que vão criar caso, e ele vai ter que ir para Minas e vai ter que vir para São Paulo para apaziguar essas elites e controlar a situação local. Então, e aí esse processo do Fico é um processo que não envolve só ele, envolve a futura Imperatriz Leopoldina. É isso que eu ia perguntar agora, porque ela está muito presente nos bastidores, acho que até muito como uma das protagonistas do processo de independência do Brasil. Sim, e é uma figura que foi apagada durante muitos anos. Me questionaram isso outro dia, e por que eu falo disso? Eu falei, mas eu não sou o único que fala. Eu tenho um livro de 1826, 1900. Existem documentações, gente. Mas não é só isso, é que assim, já se fala disso que eu estou falando agora, desde pelo menos 1926, quando completou 100 anos da morte dela. O Arquivo Nacional no Rio de Janeiro publicou um livro só com documentação dela que está no arquivo. Essa documentação eu uso no meu livro e explico várias coisas do que ela fez, deixou de fazer, etc.
A sociedade não estava preparada em 1926, para ver uma mulher como protagonista política. Hoje, essa informação cai em solo fértil. Em 26, a mulher não tinha direito a votar e ser votada. Quer dizer, ainda continuava uma mentalidade do século XIX. Sim. Então, a sociedade, ela absorve o que ela está preparada, né? As ideias que estão preparadas, que ela está preparada para absorver. Tem coisas que ela não consegue absorver. Então, ainda bem que agora estamos vendo, finalmente, né? A sociedade brasileira está vendo uma mulher à frente disso tudo. E é importante também, através principalmente do seu livro contando a história dela, que ela foi preparada para saber reinar. Ela foi extremamente... Ela estudou muito, ela era uma mulher muito bem preparada, muito bem amparada para toda a situação que aconteceu. Mais que o Dom Pedro. Muito mais. É fantástico você entender um pouquinho sobre ela. E é engraçado, no seu livro, eu descobri que ela era cunhada de Napoleão, Do Napoleão. Né? Maria Luísa, que era... A irmã dela era a esposa de Napoleão. E dentro de um contexto onde as mulheres eram sacrificadas pelo interesse do Estado. Sempre. Ela é criada dessa forma. Então, Napoleão invade Viena várias vezes. Eles têm que fugir de Viena. A mãe dela vai adoecer, a madrasta vai adoecer por causa dessas fugas e tudo mais. Ela vai perder mãe e madrasta por causa das invasões napoleônicas. E de repente ela vê a irmã mais querida dela, mais velha, que representava esse papel maternal que ela tinha perdido, ser dada em casamento ao inimigo da família. Eles tinham um João Bobo, uma espécie de João Bobo, que eles batiam e que chamavam de Napoleão essas crianças. E de repente uma delas vai ter que casar com o João Bobo. A avó dela era a rainha de Nápoles e duas Sicílias. Ela é expulsa do Napoleão. Napoleão invade a Nápoles e expulsa a avó dela, a rainha de Nápoles, de lá, que tem que pedir asilo em Viena. A avó dela fala que beleza, agora eu sou a avó do demônio. Né? Não, virei a avó do demônio. E é muito louco toda essa história, porque tá todo mundo ali em família. Sim, tá sim. todo mundo ali junto. A história de Leopoldina, para mim, é muito fantástica em como ela soube manejar de forma estratégica toda a situação e sempre muito apoiadora do marido dela, que era Dom Pedro. E Sim. sempre se articulando muito bem com as pessoas ao redor também. Ela tem uma criação europeia que ele não tem. Né? Então, ela vai... apesar da família dela ser uma família muito unida, muito diferente da família do Dom Pedro, que era uma família completamente desunida, você tinha briga de poder entre Nossa. o Dom João e a Carlota Joaquina, os irmãos que praticamente se matam e vão se matar, vão tentar se matar no futuro. É completamente diferente. Ela, apesar disso tudo, ela tinha uma vivência de corte que o Dom Pedro não teve. Então ela participou, por exemplo, dos eventos durante o Congresso de Viena. O Congresso de Viena aconteceu entre 1815 e 16 para resolver tudo que o caos deixado pelo Napoleão. Quando Napoleão é deposto, então é feito o Congresso de Viena, onde vai o czar da Rússia, o rei de Württemberg, o rei da Prússia, ministro plenipotenciário da Inglaterra, tudo resolver esse mapa novo que foi criado na Europa e ver quem volta para o seu trono, quem continua fora, se os estados criados, por exemplo, a Baviera, que foi o reino da Baviera que foi criado pelo Napoleão, se continua sendo reino ou se volta para virar um estado dependente da Áustria. Então tem toda uma questão que é tudo resolvido nesse congresso. E a Leopoldina assiste esse congresso. Por exemplo, ela vai dançar com Charles Stuart, o embaixador Charles Stuart da Inglaterra, em Viena, numa das primeiras valsas. A valsa é criada no congresso de Viena. E esse Charles Stuart depois ela vai reencontrar em 25, aqui no Brasil, quando ele é enviado como ministro plenipotenciário para resolver o tratado entre
Portugal e Brasil para reconhecer definitivamente a independência do Brasil. Então ela tinha não só uma vivência, mas ela conhecia diplomatas, ela conhecia imperadores, reis, príncipes, coisa que o Dom Pedro não tinha. Então a outra nora do Dom Pedro, a princesa Augusta da Baviera, que é a esposa do... a nora não, desculpa. A outra sogra, a segunda sogra que o Dom Pedro teve, que foi a princesa Augusta da Baviera, que era a mãe da imperatriz Amélia, que vai casar com o Dom Pedro quando a Leopoldina vai falecer, ela dizia que faltava ao Dom Pedro vivência da Europa, porque ele era muito autêntico, era muito verdadeiro, ele não sabia se esconder, ele não era tinha, bate-pronto. ele não tinha o manejo de como... Ele não era diplomata. Astuto, não, ele era bobão nesse aspecto. E ele não tinha essa coisa de não contar, ficar quieto, sabe? E a Leopoldina já sabia levar e tal, então ela vai ser a principal articuladora do fico. Você vê pelas cartas dela ao secretário dela que ela vai passando detalhes. Olha, ele está mais adepto aos brasileiros do que eu imaginava, mas olha, para que ele fique mesmo, os brasileiros vão ter que deixar que ele monte o seu próprio gabinete, escolha os seus próprios ministros. Então ela vai agindo como, nos bastidores, né, como essa agente de informação, né? Sim, mas é isso. Fazendo esse meio de campo. Estratégica. E agindo dentro do campo que podia a mulher agir naquele momento, que era o campo íntimo, privado. Então ela recolhe informações desse campo privado, dessa privacidade entre marido e mulher, e vai passar isso para fora para que isso se resolva no 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro então decide ficar no Brasil, não cumprindo as ordens das cortes. Para mim, aí é o grande start de que daqui tá diante tendo uma começa, ruptura muito grande. E isso vai num crescendo, né? Aí o José Bonifácio sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, reafirmar o compromisso do povo paulista de ficar do lado do Dom Pedro, né, como príncipe regente, para ele não sair daqui. Aí o José Bonifácio acaba se tornando ministro dos negócios estrangeiros, e aí é o primeiro brasileiro a assumir um ministério no Brasil. Até então a gente não teve nunca um brasileiro que ajudou a governar o Brasil. José Bonifácio vai ser o primeiro. E aí você tem uma contra-reação. Você vai ter uma contra-reação no próprio Rio de Janeiro, com a força auxiliadora do exército português no Rio se levantando em 10, 11 de janeiro para, se possível for, prender o príncipe, levá-lo à força para Portugal. E aí ele levanta a população do Rio de Janeiro a favor da permanência dele, e essa guerra, essa batalha entre portugueses e brasileiros acaba não ocorrendo. Ele consegue mandar os portugueses embora do Brasil. E você vai ter na Bahia, nessa mesma ocasião, o enfrentamento do Bandeira de Melo contra os soldados brasileiros lá na Bahia. Você vai ter o evento lá em Salvador com a morte, o assassinato da Soror Joana Angélica, que vai ser um dos estopins para o início do levante no recôncavo baiano. Sim, que aí entra a Maria Quitéria. Entra a Maria Quitéria, a Maria Filipa, em Itaparica. Você vai ter você está tendo uma ação no Rio, mas você está tendo também algo lá no norte e no nordeste, esse embate entre portugueses e brasileiros. E é sempre o português inconformado com as reações brasileiras que ataca primeiro. Sim. O brasileiro, ele nunca parte para o ataque. Isso que é interessante. Aí quando veio o contrário, aí você tem aí você vai ter realmente essa guerra da independência, porque não foi uma coisa pacífica. Morreu gente em todo quanto foi canto. Sim. Né? Então, enquanto a gente ainda está nesse processo da independência, que vai culminar no 7 de setembro e tudo mais, na Bahia o negócio já está pegando fogo já faz tempo. Nossa, total. Abrindo um parênteses aí, falando sobre a mulher nesse período, uma das mais conhecidas, muito também apagada, Maria Quitéria, mas
parece que agora está vindo essas informações, né? Como você falou, nós estamos num terreno fértil para falar sobre esse tipo de assunto. Para quem não conhece, Maria Quitéria, a gente brinca que é a Mulan brasileira, né? É a Mulan, que lá a Mulan no desenho, ela se veste de homem para lutar pelo país, no lugar do pai dela. Aí Maria Quitéria foi a mesma coisa. Ela foi convocado o pessoal para lutar ali na Bahia, aí ela pegou roupas emprestadas do cunhado dela e foi se apresentar. E era uma mulher que sempre soube lutar, sempre soube lidar muito bem com espada, com Sim, tiro, ela foi criada pelo pai, ela era órfã de mãe. Então ela foi criada pelo pai como menino. Então ela caçava, ela sabia muito bem atirar. E isso fez um diferencial quando ela entrou. E é engraçado que quando o pai dela descobre e vai buscar ela no exército, o exército não deixa ela embora. Tem que ficar, Maria quer ficar porque ela é muito boa. Aí eles só trocam, eles tiram ela da artilharia e colocam na infantaria, porque Sim. ela era boa, Exato. ela era pequena para tratar com canhão, era uma coisa Sim, difícil. sim. E a representação dela é fantástica, que ela tá com aquele uniforme, né? E tá com um saiote. Isso. É fantástica a história de Maria Mas Quitéria. eu falo dela no meu livro Mulheres do Brasil e eu levanto um ponto que é pouco notado. Aquela imagem que a gente tem dela foi um inglês que desenhou ela. E a gente deve a uma mulher a guarda dessa memória que foi a Maria Graham, que foi uma viajante inglesa que esteve no Brasil, conheceu a Maria Graham, a Maria Graham conheceu a Maria Quitéria. Ela entrevistou a Maria Quitéria no Rio de Janeiro, porque depois ela é recebida, quando acaba a guerra na Bahia, sim. Ela é recebida pelo Dom Pedro e ganha dele uma condecoração e ela pede pro Dom Pedro escrever pro pai. A carta, né? Uma carta de desculpa, pai. E, tipo, o imperador pedindo, o pai não vai recusar, né? E aí a Maria Graham tem contato com ela. Uhum. E ela escreve sobre a Maria Quitéria e publica no livro Diário de uma Viagem ao Brasil esse retrato que o Eberle deu para ela. Quer dizer, se não fosse por uma mulher ter notado essa mulher, ia ser muito difícil a gente ter um registro. Outra pessoa que está perdida no meio da história. Você ia ter que achar ela no meio de documentação do exército, relatórios, e ia ser muito mais difícil do que é hoje, graças a uma mulher que notou outra mulher e preservou a história dessa mulher. E eu tenho certeza que a gente tem alguns nomes relevantes, mas eu acho que com esse processo ali do século XIX, que as pessoas não tinham essa visão da importância da mulher dentro de certos tipos de ambiente, a gente perdeu muitos nomes. A gente tem Maria Quitéria, a gente tem Joana Angélica, que também é uma história muito, muito interessante das pessoas entenderem, conhecerem, mas tenho certeza que muito mais gente nesse sentimento de vou proteger... Sim, sim. E é engraçado que uma coisa que surge... ela não é um exemplo único. Você tem na época voltando lá para o século XVII, XVIII, você tem a guerra 1640, no século XVII. Você vai ter a guerra entre os brasileiros e portugueses e os holandeses lá em Pernambuco. Você vai ter a Clara Camarão, que quando ela vê que o marido dela, o Felipe Camarão, tá perdendo a batalha, ela se junta com as outras mulheres e parte para o ataque. E aí eles conseguem voltar a batalha. Você tem várias mulheres, na Guerra do Paraguai, você tem a Jovita Feitosa, você tem várias pessoas que participaram. Você tem as vivandeiras da Guerra do Paraguai que participam. Eu estou tentando lembrar o nome de uma outra personagem que é muito importante também, que ela consegue seduzir o pessoal nos navios. Isso é uma história popular, que seria a Maria Filipa, em Itaparica. Maria Filipa, que ela tem todo um processo de uma junção estratégica com outras mulheres, com outras pessoas. Durante esse processo da guerra da independência lá na Bahia. Entendi. Aí... é outro nome que vem também, mas que as pessoas não conhecem. Não. Mas quem quiser conhecer, está saindo aí episódios do Biografando no Museu. E vários rios contando a história desses personagens. Porque a gente precisa trazer à luz esses personagens que estiveram direta e indiretamente no período, nesse processo da independência do Brasil. Mas aí vamos voltar... Porque isso ajuda, quando a gente levanta esses personagens, que é o que eu faço no livro da Independência... você mostra essa população
tomando uma ação, né? Ela não fica embasbacada olhando a elite fazendo tudo. Você tem uma participação popular e até com os negros também. Você tem, apesar de você tem uma briga entre o Dom Pedro manda o Labatut, o general Labatut, o general francês que foi contratado para o exército brasileiro, com uma tropa para a Bahia para ajudar no combate com os portugueses. A elite baiana fica aterrorizada quando o Labatut fala para montar batalhão de negros. Como assim a gente vai colocar armas na mão dos negros? É claro, a elite baiana era branca e pequena, perto da quantidade de escravizados que tinha. Então eles têm medo que aqueles escravizados usados para combater os portugueses acabem se voltando contra essa elite. E aí eles acabam arrumando de tudo para expulsar o Labatut da Bahia, porque a mentalidade dele não concatenava com a mentalidade escravocrata da elite baiana. Complicado. Ai, gente, é muita coisa, né? Beleza, aí a gente volta lá, dia do fico, Dom Pedro decide ficar, o que acontece até o dia 7 de setembro, oficialmente. O que você pode comentar com a gente? Você vai ter um processo crescente a gente fala do 7 de setembro, a gente esquece do 6 de agosto. 6 de agosto de 1822, o Dom Pedro escreve o Manifesto às Nações Amigas, que é um manifesto muito importante que eu coloco esse manifesto ao longo desse livro da Independência, onde é feito todo um arrazoado de por que o Brasil não vai voltar a ser o que era. Então provavelmente foi o José Bonifácio que escreveu o manifesto, mas ele assinou, então ele concordava com aquilo. Então ele fala desde o processo de exploração do pau-brasil até as minas de diamantes, minas de ouro, de tudo que foi tirado do Brasil e levado para Portugal, como que Portugal sempre explorou sem dar nada. Porque, além disso, você tinha os impostos que eram cobrados em cima dessas explorações. E você tinha os diamantes do rei, tantos quilates, o escravo era libertado, teoricamente, se achasse, e aquele diamante era o diamante do rei. Então, quer dizer, uma série de processos de apropriações e expropriações, né, do Brasil que são levantados nesse manifesto, aonde ele assume que o Brasil é um reino praticamente separado de Portugal e chama as nações amigas a virem fazer comércio diretamente conosco e manter relações diplomáticas. Então, alguns diplomatas brasileiros passam a ser embaixadores do Brasil e não mais, a diplomacia não passa mais por Portugal. Então, esse 6 de agosto também marca esse início dessa ruptura, né? E aí você vai ter uma revolta em São Paulo, uma parte da elite paulista discorda das ideias dos irmãos Andrada. O José Bonifácio tinha partido para o Rio de Janeiro, virado ministro, e o irmão dele, ele tinha dois irmãos, eu não vou lembrar o nome do cara aqui. Martim Francisco. Martim Francisco, irmão do José Bonifácio, continua aqui em São Paulo como ministro do interior. E como ministro do interior, tem uma revolta em Santos, ele reprime violentamente essa revolta, parte da elite paulista usa isso como álibi para expulsá-lo do governo, e aí tem a chamada Bernarda de Francisco Inácio, que foi essa revolta que teve em São Paulo. Ele é preso e mandado para o Rio. O Dom Pedro acaba exonerando o governador daqui de São Paulo. Esse governador reluta em sair, o Carlos Augusto Hohenhausen, então o Dom Pedro toma a resolução de vir para cá e resolver o que está acontecendo. Nesse meio tempo, o governador até se retira e tenta se encontrar com ele na fazenda de Santa Cruz, quando ele está vindo para São Paulo, e ele reluta e fala, não, vai se reportar à princesa e ao José Bonifácio. Ele parte do Rio de Janeiro dia 14 de agosto, o Dom Pedro, para vir para São Paulo. No dia 13, ele nomeia a Leopoldina como princesa regente. Uhum. Dentro do decreto que o Dom João tinha dado o poder a ele, esse decreto do Dom João também permitia que a princesa pudesse assumir em alguns casos. E aí, nesse caso, então, ele deixa a esposa como regente do Brasil. Então, pela primeira vez na história, a gente tem uma mulher governando o Brasil já como um Estado, não mais como uma colônia. A gente, Dona Maria I governou. Não, governou uma colônia, né? A Leopoldina que é a primeira a governar um Estado já praticamente separado de Portugal.
E aí ela vai assumir, então, a regência dia 13, ele parte dia 14 e chega aqui em São Paulo dia 25. E aí ele vem apaziguar São Paulo, ele vai governar São Paulo lá no pátio do colégio, ele vai até... e faz novas eleições e tal, e aí acontece de ele descer para São Paulo, para Santos, acontece de ele descer para Santos no dia 5, 6 de setembro, e retornar no dia 7, aí ele encontra o Correio da Independência, que é o Paulo Bregaro lá na colina do Ipiranga. Mas o que faz esse correio aqui? Em 28 de agosto de 1822, chegou no Rio de Janeiro um navio Brigue Três Corações, trazendo notícias de Lisboa. Não são as ordens ainda, essas ordens vão chegar depois do 7 de setembro. Então são projetos de resoluções contra o Brasil. Então, eles reafirmam a retirada que eles querem que o Dom Pedro volte, eles não querem o Fico, eles querem que ele volte. Eles querem prender o José Bonifácio e todos os outros que ficaram a favor do Fico e instigaram o Dom Pedro a ficar aqui no Brasil. Eles têm que ser presos e deportados para Lisboa para serem processados em Lisboa, presos e processados. E eles querem que todas as outras ordens sejam cumpridas, o fechamento da estrutura administrativa, incluindo alguns tribunais superiores e praticamente a recolonização, e ainda vão mandar mais tropas para a Bahia, para resolver a situação lá da Bahia e do Nordeste do Brasil. E existem vários xingamentos contra o Dom Pedro, falam que vão trancar, que ele ficou louco, que vão trancar ele em Queluz, como a avó dele, que era louca, ficava trancada, que chamam ele de rapazinho e de brasileiro, como se brasileiro fosse ofensa. E aí eles veem que tipo, não vai ter retorno, isso tudo chega para Leopoldo, não vai ter volta essa ruptura. Isso tudo chega para Leopoldina, ela convoca o Conselho de Estado dos procuradores do Brasil, dos estados do Brasil, no dia 2 de setembro de 1822. E é nessa ocasião, durante esse conselho, com José Bonifácio, Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e vários outros procuradores das províncias, é que é tomada então a resolução de mandar cartas para o príncipe aqui no Brasil para que ele tome uma resolução. Ela não podia, pela nomeação dela como princesa regente, tudo tinha que ser dado parte a ele. Para ele, a parte executiva tinha que ser tomada por ele. Mas isso não impede, por exemplo, que o Conselho de Estado resolva já começar a contratar mercenários, como Thomas Cochrane e outros, para virem ajudar a reforçar as tropas aqui no Brasil. E ela escreve uma carta muito importante para ele, começa: o pomo está maduro, colhei já antes que apodreça, e fala do José Bonifácio, que é um homem sábio, que vai estar sempre do lado dele para ajudar a governar o Brasil. O José Bonifácio também escreve uma carta muito contundente para ele, para que tipo, agora acabou, não tem mais como conversar. Agora, né? Não tem mais conversa com Portugal, acabou, a gente tem que romper os laços. E aí, então, o Paulo Bregaro, que vai ser o Correio da Independência, era um oficial do Tribunal de Justiça do Rio, que é mandado para São Paulo para levar essas cartas, e ele bate o recorde. Em 5 dias ele chega aqui em São Paulo, ele parte no dia 2, ele chega no dia 7, e com isso ele entrega essas cartas para o Dom Pedro. O Paulo Bregaro até hoje é o patrono do Correio do Brasil, por causa dessa viagem que ele fez. Legal, não sabia. E aí ele entrega essas resoluções. Dom Pedro está passando mal desde que ele saiu de Santos, né? Ele tinha ido para Santos para verificar a fortificação. Então ele visita o trem de artilharia, que era onde ficavam guardadas as peças de artilharia, e visita o paiol de pólvora, que ainda existe, o paiol de pólvora. E visita também a família dos Andradas, dos irmãos Andradas, que moravam em Santos, que eles são naturais de Santos. E aí ele volta passando mal da barriga, né? Ele volta com desinteria e vem parando pela estrada. E quando ele está na região que hoje é Rua de Ramos, em São Bernardo do Campo, a gente tem uma praça lá chamada Praça dos Meninos, que era perto do Ribeirão dos Meninos, e lá ele é uma das penúltimas paradas que ele faz para se aliviar, né? Para ir pro matinho. E ele manda a guarda de honra dele seguir viagem, porque ele está passando mal, então para não ficar todo mundo perto dele, ele manda seguir viagem e parar na região dos Moinhos, que é onde é o Ipiranga, né? Onde hoje tem o complexo lá da Independência, os jardins, o museu e o monumento.
E aí depois ele segue. Quando ele está perto de onde hoje é o museu, ele recebe o correio, o Paulo Bregaro, e aí ele decide, então, proclamar a independência, né? E aí a gente tem o tal chamado Grito do Ipiranga, né? Por que tem esse nome? Porque na verdade, parte de uma, vamos dizer assim, uma ação coletiva. Era um evento que ocorria geralmente na América Latina, e aí você tem vários gritos. A gente tem o Grito do Ipiranga, o Grito da Iara. Vários lugares deram um grito de basta, né? Então você também tem vários gritos na América Latina, não só no Brasil. E aí então você tem esse grito, lá no 7 de setembro de 1822, às 4h30 da tarde, no Ipiranga, dado pelo Dom Pedro, e aí a gente tem, né, a iconografia que nós comentamos do Pedro Américo, a respeito desse momento, que é só um dos vários outros momentos do processo da independência. E que não termina, né? O grito foi dado às 4h30 da tarde, às 4h35 a gente não estava liberto de Portugal. Sim. Né? Ainda faltava muita coisa. E isso, efetivamente, vai só se oficializar em 1825, que é quando a gente tem o Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil. Esse tratado, ele reconhece a independência do Brasil de uma maneira muito esquisita, tipo, é como se o Dom João tivesse virado imperador e deixado o filho para ser o imperador no lugar dele, enfim. E isso é complicado, esse processo, porque, assim, de um lado, a gente tem uma sequência de mortes desde 1822. Você tem uma população brasileira morrendo por essa independência desde 1822. E tudo se resolve pagando uma indenização em 1825. Uma indenização essa, que é basicamente assumir as dívidas de Portugal com a Inglaterra. A gente herda essa dívida, a gente já começa a nossa independência devendo para os ingleses. E o pior de tudo é isso, quer dizer, e essas vidas que foram perdidas? E aí você resolve tudo pagando, mas também pagando para um país que não tem como mais mandar exércitos para cá. Então é muito complexo isso tudo. E aí, na verdade, Portugal, a única vantagem disso tudo é que aí se oficializa todas as relações exteriores do Brasil. Então, a partir do momento que é assinado esse tratado, Portugal reconhece o Brasil, a Inglaterra reconhece o Brasil, a Áustria reconhece o Brasil e todos os outros países que até poucos haviam tomado coragem de fazer isso antes desse tratado. Os Estados Unidos haviam já reconhecido o Brasil e havia uma outra nação na América Latina que também tinha reconhecido o Brasil. Mas fora isso, a gente ainda estava dependente desse tratado para ser reconhecido como um país independente. Você tem até mesmo, entre 22 e 25, você tem correspondência do próprio diplomata austríaco no Rio de Janeiro, que se refere à arquiduquesa, a Leopoldina, que já está como imperatriz do Brasil, como aquela que se diz imperatriz. Caramba! Então, assim, você tem o Dom Pedro e a Leopoldina, assim, perante as cortes europeias, como duas pessoas que deram um golpe no Dom João para tomar o trono do Brasil dele. Sendo que, na verdade, se eles não tivessem tomado a frente desse movimento, pensando de maneira dinástica, tá? E não... Os Braganças se deram bem, porque os Braganças acabaram ficando com o trono dos dois lados do Atlântico. Sim. Né? O Dom Pedro, Dom João, depois Dom Pedro I morre, abdica em nome do Dom Pedro II, e ele também tinha abdicado o trono de Portugal em nome da Maria II, filha dele. Então, os dois netos do Dom João vão chegar até praticamente ao século XX governando essas duas nações. O Dom Pedro perde o trono antes, né? Em 1889, e um bisneto do Dom Pedro, do Dom João, perde o trono. Dom Manuel II de Portugal vai perder o trono já no século XX, 1800, na década de 1810, quando tem a proclamação da República em Portugal. Então, quer dizer, dinasticamente, essa dinastia se deu bem, né? Os Braganças continuaram governando as duas nações. E pro bem e pro mal, né? Porque a gente também herda uma boa parte ainda dessa estrutura, desse pensamento, dessa elite influenciada ainda
pela elite portuguesa, e assim, durante muitos anos você vai ter o comércio no Rio de Janeiro, nas cidades do Norte e no Nordeste, ainda totalmente, mesmo independentes, na mão desses portugueses que já estavam aqui há muitos anos e que, na verdade, só tinham mudado de lado, né? E ainda influenciam em decisões, em algumas coisas aqui no Brasil. Sim, pensando historicamente assim, pensando na parte de arquitetura, que eu acho muito legal a gente mencionar aqui, a gente ainda tem muito esse viés do Brasil Império dentro, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro. Mais do que eu acho que qualquer outra. Não tem como. Não tem. É fantástico. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso a respeito da grande comemoração do bicentenário. Quer dizer, se a gente pensar o que foi o centenário da independência em 1922 e o que está sendo o bicentenário da independência do Brasil esse ano, em 2022, é de chorar. Porque, assim, se você vê o que aconteceu no Brasil, por exemplo, em 1922 a gente tem a grande exposição internacional do centenário da independência lá no Rio de Janeiro. São nações do mundo todo que vêm para cá, constroem palacetes para mostrar os seus países ou as suas tecnologias para os brasileiros e tudo mais. Parte dessas construções, muita coisa foi demolida. Mas, por exemplo, a sede da Academia Brasileira de Letras era o palácio construído pela França para a exposição. O antigo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro também era um desses pavilhões. Você tem vários pavilhões ainda que funcionam lá no Rio de Janeiro e ainda são sede de alguma coisa. Você tem em São Paulo, você já tinha o Museu do Ipiranga, né? O edifício chamado Edifício Monumento. Mas o Monumento do Ipiranga, lá embaixo, onde está a cripta, ela é inaugurada, o início dela, pelo menos não todo ela, é inaugurado em 7 de setembro de 1922. Você tem a criação, por exemplo, em 1922, em 12 de outubro, do Museu Histórico Nacional. Sim, aniversário de Dom Pedro, 12 de outubro. Mas é a aclamação dele como primeiro governante do Brasil, é uma aclamação popular dele como... Porque é outra coisa que faz parte desse processo. Quando ele chega no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1822, até 12 de outubro de 1822, ele vai continuar assinando como príncipe regente do Reino do Brasil. Depois voltando disso, àquela justificativa que a independência não aconteceu em questão de minutos. Não. O José Bonifácio, você pega documentos do José Bonifácio entre esse período, esse arco de tempo, 7 de setembro, vamos colocar assim, até 12 de outubro, ele continua lá, ministro dos estrangeiros do Reino do Brasil. Ainda estava se preparando o que ia acontecer. E aí é decidido, então, se transformar no império, e aí é oficiado para todas as vilas e cidades do Brasil essa questão da escolha. Então, na verdade, o Dom Pedro assume como imperador, mas tecnicamente é uma escolha dessas vilas e dessas cidades, das câmaras dessas vilas e cidades, que oficiam o Rio de Janeiro reconhecendo ele como primeiro imperador do Brasil. Isso depois isso depois, esse 12 de outubro vai ser apagado, porque como fazer também menção ao aniversário dele, após a abdicação dele em 1831, vai deixar de ser comemorado. Sim. Então você tem, sabe, várias coisas que... E aí tem essa questão, voltando, né? Você tem a inauguração do Museu Histórico Nacional, que esse ano faz 100 anos, que é um dos principais museus de história do Brasil. Você tem a Academia Petropolitana de Letras, que foi criada. Você tem um monte de efemérides que esse ano está comemorando 100 anos por causa dos 100 anos da independência. E esse ano a gente tem a reinauguração do Museu Paulista. Sim, que é uma construção de São Paulo para provar que foi cenário da independência, sabe? Ainda continua essa reconstrução de a independência se deu aqui. Não, a independência se deu no Brasil todo. E é muito louco porque vem uma grande incógnita para mim. Por exemplo, não sei se o pessoal sabe, mas ali no Ipiranga a gente tem a cripta imperial.
E aí lá... Que é uma outra reconstrução que isso daí começa na década de 50. Sim, aí você traz 1950. primeiro Leopoldina. Leopoldina nunca tinha nem colocado os pés aqui na cidade Eu de São trago Paulo. no meu livro a briga que foi para trazer o corpo dela. O Rio de Janeiro não queria deixar. Nunca pisou aqui na cidade de São Paulo, mas ela está lá e depois de alguns anos vem Dom Pedro com a Amélia, só que não tinha nem espaço para Amélia. A Amélia vem depois, ela vem na década de 80. Nem tinha espaço. Eles trazem em 1954, para o sesquicentenário, para a comemoração dos 450 anos, perdão, para a comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, eles trazem a Leopoldina, ainda de novo essa coisa de a independência foi feita aqui, então vamos colocar ela no Ipiranga. Aí traz o Dom Pedro em 1972 e a Amélia na década de 80. Já a Amélia ninguém lembra muito bem, mas é para tentar ainda algum protagonismo. Para quem não sabe, a Amélia a imperatriz ela Amélia, é a segunda esposa, e que é né? posterior da independência, ela não tem nada a ver com a independência do Brasil, enfim, mas trazem o corpo da Amélia para Ipiranga. E aí não tinha lugar, aí colocam ela na parede, né? Uma loucura. E aí sempre assumir esse protagonismo. Então a gente tem essa grande inauguração do Museu de Ipiranga, que é a reinauguração, né, agora no 7 de setembro de 2022, que é a grande coisa que está acontecendo, além da vinda de um coração que eu não sei muito bem o que está fazendo aqui no Brasil, que a gente tem o corpo aqui no Ipiranga. Mas se a gente pensar, esse aparentemente edifício... as grandes comemorações estão centralizadas aqui em São Paulo. Pois é. Este ano. E aí você tem um vazio histórico, porque o que está sendo comemorado é essa reabertura de um museu que foi construído dentro de um discurso que São Paulo é grande e poderoso a ponto de sediar esse cenário de independência. Isso é uma criação. Enquanto o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que sediou 4 dinastias dos Braganças do Brasil, viu acontecer esse Conselho de Estado, viu acontecer um monte de coisa, o Dia do Fico e várias coisas, está lá. E a gente não sabe nem o que vai virar. Né? Pegou fogo em 2 de setembro de 2018, 196 anos depois do Conselho de Estado. E é uma incógnita. Né? O que vai acontecer com aquele museu? Vai ser totalmente moderno? Vai ser super high-tech? Vão pelo menos reconstruir uma sala do trono para lembrar que aquilo foi um palácio? Que você tem um processo de apagamento sobre a família imperial muito grande também. Sim, porque faz parte da República. Sim, a República vem, ela quer acabar. Ela elenca novos heróis. Como Tiradentes. Como Tiradentes. E aí vai ter nesse processo de apagar que nós tivemos o Império, a importância dele dentro da nossa história. Só que ao viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, é essa percepção que eu tenho, mas também é uma percepção porque eu já conheço sobre essa temática. Eu vejo muito, muito viva em alguns aspectos arquitetônicos. Então, por exemplo, você tem o Paço Imperial, ali você tem o Arco Teles, você tem as igrejas, a Nossa Senhora do Você tem onde foi coroado Dom Pedro I, foi coroado Dom Pedro II, você tem espaço da aclamação do Dom João VI. Sim, você tem esses... Você tem Petrópolis, que foi criada pelo Dom Pedro II. Sim, sim. Né? Você tem esses marcos imperiais na cidade. E é uma coisa que não... E turisticamente ela não é bem explorada. Eu fiz um projeto chamado Turismo... dentro do Turismo na História, que era um projeto que eu tinha junto com uma guia de turismo, a Cacau, a Cátia Loureiro. Nós criamos um projeto, um curso chamado Rio Imperial. Eram 7 dias na cidade. Vinha gente do Brasil inteiro fazer esse curso em loco, com a gente andando pelo centro, mostrando os lugares onde que a Dona Maria II morreu, onde que o Dom João foi aclamado, e é uma coisa, e a gente sentia carência disso no próprio Rio de Janeiro. Nós certificamos 3 guias de turismo no Rio de Janeiro que já estavam fartos de fazer Cristo Redentor, Pão de Açúcar, porque é o que o tempo turista normal, assim, o turista não sabe explorar bem a parte urbana. Sim, e em São Paulo é o contrário. São Paulo é esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que ela quer marcar que ela foi o palco da independência, né, o palco desse momento, que envolve o imperador, envolve a construção do império, envolve tudo isso, ela não quer saber do império. Ela é totalmente republicana. Você, por exemplo, você tem a criação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, quando vai tomar posse no Rio de Janeiro o primeiro paulista
republicano que passa por São Paulo para tomar posse. É o primeiro presidente civil, né? Que é o... Que eu esqueci o nome, obviamente. É o primeiro presidente civil paulista que toma posse no Rio de Janeiro e passa por São Paulo. É criado esse Instituto Histórico de São Paulo, que é para contrapor com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja sede era no Rio de Janeiro e tinha sido criado pelo imperador Dom Pedro II. E que ainda cultivava essa memória imperial. Então, o Instituto Histórico de São Paulo ele vai cultivar a memória da República, a memória dos bandeirantes, ele vai criar vários mitos para justificar por que é a cidade mais poderosa. Na verdade, o poder vinha da economia. Sim. Mas ele vai criar um mito ao redor de heróis que nem então heróis foram, mas para justificar. E ao mesmo tempo vai continuar essa recriação. Então a gente tem um palácio que está sendo reinaugurado agora e que sempre foi museu, nunca deixou de ser outra coisa, era hipoteticamente para virar uma instituição de ensino. Ele é cancelado, a construção dele em 1889, em 1890 é dado como terminado, falta 2 alas laterais, que a planta era em formato de E, você só tem uma parte desse E. E que acaba virando um museu, mas que não foi um centro de decisão, como foi o Palácio São Cristóvão, não foi onde aconteceu a história do Brasil, como aconteceu no Rio de Janeiro. É inegável. A história do Brasil Império, ela não acontece em São Paulo. Não. Ela acontece basicamente na cidade do Rio de Janeiro. Isso é incontestável historicamente, no quesito de arquitetura, de documentação. Eu super concordo, mas acho também... E o que a gente tinha de imperial, que era o Palácio do Governo, ele é derrubado para se construir um pátio do colégio fake. Assim, teve um autor que falou, não, porque o São Paulo, um autor carioca, não vou citar o nome, mas ele falou, porque São Paulo que sabe preservar sua história, olha lá o pátio do colégio. Eu falo... Pátio do colégio que a gente sabe que tem... O pátio do colégio que a gente tem ali, que conta a história da cidade de São Paulo, basicamente é aquela parede. Acabou. E o restante já não... É tudo baseado numa aquarela do Debré. Sim. Acabou. Sim. É basicamente a aquarela do Debré. Sim, eu fico... É muito ruim a história do Brasil, a história da família imperial, esse processo de independência passa muito desapercebido sobre o olhar do grande público, sabe? E é engraçado porque, assim, quando você fala em império, você tem sempre, e isso eu tenho percebido cada vez mais, uma construção de jogar nas costas do império a escravidão. Sendo que o imperador não era absolutista. Quem fazia as leis não era o imperador, era os deputados e senadores. E que no Brasil não só existiram... você tem os imperadores, mas você teve reis antes. Sim, e as pessoas meio que assim... esquecem que parece que a história do Brasil se iniciou ali em Dom João. E acabou. Dom Pedro, Pedro II acabou. Mas essa elite e a galera de antes? E essa elite que era... Vamos responsabilizá-las também. Porque assim, aí você tem uma elite, porque a gente, o voto censitário, quer dizer, para você ser deputado ou senador, ou para votar em deputados e senadores, você tinha que ter uma renda grande. Sim. Geralmente você era dono de escravos. Então você já era bem difícil, já depois dos anos 40, 1840, 1850, aí você já tem uma mudança de pensamento. Mas antes disso, era uma elite completamente escravocrata. Essa elite que fazia as leis. E muitas vezes os imperadores vão lutar contra essa elite. O Dom Pedro I, parte da abdicação dele é causada por causa do tratado que ele assinou com a Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Isso, quando cai no Congresso, é um escândalo por parte dos deputados e senadores. O Dom Pedro II ele vai levar anos para deixar o Senado do jeito que ele queria. O Senado era vitalício. Uhum. Ele começa, depois dos anos 1840, quando ele assume o poder, a limpar esse Senado quando ele pode, porque para votar para senador, por exemplo, São Paulo ele elegia para senador, era mandado uma lista tríplice, então votava-se e os 3 primeiros colocados para Senado era enviado para o governo no Rio, e o Dom Pedro é que escolhia entre esses 3 senadores eleitos qual que efetivamente tomaria posse. Uhum. E aí essa posse o cara ia ficar para sempre como senador, até morrer.
A partir de 1841, quando ele toma a posse como imperador do Brasil, ele começa a escolher pessoas que eram favoráveis à abolição. Porque com o Senado vitalício completamente escravocrata, como é que ia passar as leis? Então, sabe, as pessoas... É mais fácil rotular, é mais fácil cancelar, é mais fácil querer jogar a estátua da Princesa Isabel no oceano, sabe, no oba-oba. Mas aí, isso que é o problema do cancelamento. Na hora que você não quer falar, você quer rotular, você não gera uma discussão. Exatamente. Então, isso é muito complicado. E a gente está indo para esse processo. Eu tô vendo claramente. Tudo fica nas costas do passado. O passado que é culpado. Mas não se vê que essa elite que dominava esse cenário nessa época é essa mesma elite que mantém funcionários em regime de escravidão. Né? Como a gente viu recentemente no outro podcast, que em Higienópolis, em São Paulo, tinha uma mulher que teve problemas por causa disso, porque ela herdou, né, uma empregada que ela levou para os Estados Unidos e manteve como basicamente uma escrava. E isso não é uma pessoa. Você tem todas as vezes casos disso. Isso fora latifúndios ainda hoje que usam de trabalho escravo, que toda hora quer dizer, é uma coisa que está arraigada na gente desde 1550, 1525, 1550. Então, culpar uma parte da nossa história por isso é muito raso. Concordo. Não discordo. Mas é isso. Acho que a gente, você como historiador, escritor, a gente aqui como Museu de Ciências, a gente quer trazer esse viés da importância da gente conhecer a nossa história. Porque a ideia de você conhecer a história é você não repetir os erros do passado. Claro. E, infelizmente, as pessoas estão... A gente continua, né? A gente continua revivendo, a gente está no loop eterno. Pode ser em qualquer era, a gente ainda está nesse loop. Sim, e esse, para mim, pensando na família imperial, pensando em todo esse processo que é a discussão do podcast, é muito triste as pessoas não conhecerem, é muito triste as pessoas não entenderem, é muito triste... E rotularem. Você fala de família... você é monarquista. Assim, tipo, você coloca dentro do quadrado e acabou. Não, gente, é a história do nosso país. Eu penso que muitas das vezes nós não temos esse sentimento de pertencimento, esse sentimento nacionalista, por falta de conhecimento da nossa história. E aí você cria movimentos vazios. Total. Né? Outro dia eu vi isso de, eu não uso mais camisa verde e amarela por causa disso ou daquilo, né? Porque me lembra tal partido. Né? E aí você fala, mas o verde e amarelo veio muito antes, né? Tipo, então, você tem toda uma história da construção ali, você não tem que Leopoldina construiu ali, costurou a bandeira com a cor... Você não tem essa ideia, entendeu? E aí fica tudo muito vazio. E aí você cria movimentos nacionalistas, que são lindos, maravilhosos, mas não tem um pingo de fundo, né? Não para em pé. Isso é muito complicado. Então, gente, é isso. Nosso papel aqui, como Museu de Ciências, nosso papel como pessoas, é a gente levar um pouco desse conhecimento, um pouco da história do nosso país, para que as pessoas tenham um entendimento básico, né, sobre quem somos e aonde a gente pode chegar. Basicamente isso. Ai, gente, eu poderia ficar aqui horas conversando, horas e horas. Mas assim, eu não posso deixar de falar, antes da gente finalizar aqui, eu sou a pessoa da fofoca, do assunto polêmico. A gente estava falando ali de Dom Pedro, agosto de... 28 de agosto. Nesse período ele conhece uma pessoinha. Pois é. Pra mim, um personagem... Não tem nada a ver com o processo de independência, mas tem muito a ver com o processo, com o império, né? Ali, pelo menos... Tem. A futura, né, Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo, que é uma jovem paulista, nascida em São Paulo, e que ela tem vários problemas. Uma mulher à frente do tempo dela, gente. Vários problemas matrimoniais, e ela se recusa a ser o que era esperado da mulher naquela época. Então, a mulher devia aceitar submissa qualquer decisão do marido, devia receber pancadas do marido para ser corrigida se ela agisse de maneira errada, de maneira que o marido não gostasse. Isso tudo estava dentro do código da época, o código filipino, estava tudo certo, o cara bater na mulher. Que era, inclusive, matar. Estava justificado. Estava justificado pela lei. Se fosse por legítima defesa da honra, né, se ela tivesse traído o marido, ele podia tomar a justiça nas próprias mãos.
Isso ainda é usado, quer dizer, não mais, mas durante o século XX isso aí também entrou, até meados passando da metade do século XX. E aí você tem essa pessoa que tinha sido esfaqueada pelo marido, estava lutando pela guarda dos filhos, ou seja, só por aí, por já estar separada do marido, ter sido esfaqueada por ele, tá lutando pela guarda dos filhos, ela já estava super mal falada em São Paulo. E aí chega esse príncipe, que veio guiado pelo irmão mais novo dela, o Francisco de Castro do Canto e Melo. Ele é um dos companheiros de jornada do Dom Pedro do Rio de Janeiro até São Paulo. Provavelmente ele contou o que a irmã estava passando, e o Dom Pedro quis conhecê-la. E ele resolveu a vida dela, mas acabou também se envolvendo com ela. E aí vai ser a grande paixão da vida dele, até eles vão ter um caso de amor até 1827. Perdão. Eles vão ter um caso de amor até 1829, né? De 7 anos de relacionamento. Vão ter 5 filhos, 2 só vão chegar à vida adulta. A Duquesa de Goiás e a Condessa de Iguaçu. A Duquesa de Goiás, o Dom Pedro manda criar na Europa e perde completamente contato com a mãe. Só depois de viúva que a Duquesa de Goiás vai saber que a mãe está viva aqui no Brasil. E ela se casa com um nobre na Alemanha, tem a família dela ainda está na Alemanha até hoje. E a Condessa de Iguaçu, que fica aqui em São Paulo, nasce bem depois do término do relacionamento da Marquesa com o Dom Pedro. Ele expulsa... Ela grávida, né? A Domitila grávida do Rio de Janeiro para São Paulo. E ele depois até tenta que ela mande a menina para ser criada por ele, mas a Marquesa fala que não, que tipo, já levou uma, essa eu fica comigo. E ela foi uma pessoa que nessa transgressão dela de ser fora do que era esperado, né? Se ela não fizesse tudo o que ela fez de primeiro romper com o marido por causa dos maus tratos que sofria, depois de ter se envolvido com o Dom Pedro, hoje ela seria uma nota numa árvore genealógica de alguma família 400 anos de São Paulo, né? Hoje a gente está falando aqui sobre ela porque ela agiu completamente diferente do que era esperado para a mulher da época. E ela continua agindo, né? Ela não foi só amante do Dom Pedro. Ela foi primeira-dama de São Paulo, né? Depois ela vai se casar com Rafael Tobias de Aguiar, que vai ser o primeiro presidente da província de São Paulo, a paulista, né? Primeiro paulista a ser eleito, porque antigamente era por nomeação da corte, do imperador. E aí ele vai governar São Paulo 2 vezes, ela vai estar do lado dele as 2 vezes, ela vai começar a ter vários filhos com o Rafael Tobias de Aguiar, vai comprar o palacete dela, não é a casa dele. Ele morava em Santa Ifigênia, do lado do viaduto tem um prédio com uma rotunda, era lá o casarão do Brigadeiro Tobias. E ela compra a casa dela, do lado do paço da cidade, quer dizer, do lado do pátio do colégio, o point. Né? Se a gente pensar em termos de sede do poder e localização, ela estava no melhor lugar da cidade de São Paulo, ela está do lado do poder. E vários presidentes de província ela vai receber vários presidentes da província na casa dela, ela vai criar todos os filhos, vai colocar só um deles, o Brasílico, que não vai se formar na faculdade de Direito e virar bacharel. Todos eles vão seguir carreira dentro da política e ela vai comandar, de certa forma, a política de São Paulo. Ela é militante liberal. Tem uma vez que os conservadores perdem, os conservadores ganham a eleição em São Paulo e ela meio que aprisiona a banda de São Paulo para que não tenha festa dos conservadores. Ela paga regiamente eles para ficarem comendo e bebendo na casa dela. Uma mulher muito perspicaz. E financista. Ela aparece no Almanaque de São Paulo como a única mulher capitalista. Capitalista era quem emprestava dinheiro a juros. Ela é a única mulher na lista dos bambambãs de São Paulo, é a única mulher que fantástico. Então, assim, ela se metia com política, com dinheiro, com tudo. Não, ali no Rio de Janeiro,
ela foi extremamente importante em algumas coisas. O Charles Stewart, que é o ministro plenipotenciário, ele fala pro Canning, que era o secretário de Assuntos Exteriores da Inglaterra, que ela e o Chalassa, né, o conselheiro Francisco Gomes, ajudaram muito a resolver alguns entraves do tratado entre Portugal e Brasil, em 1825, que o Dom Pedro não estava querendo algumas coisas, mas eram fórmulas, não é questão de dinheiro, não é nada da questão dos pagamentos. Mas algumas fórmulas que o Dom João queria uma coisa, de forma de tratamento, essas coisas, filigranas. E ela acaba intercedendo e conseguindo resolver essa questão junto com o Dom Pedro. Mas também tem uma questão. Ela representa a elite paulista dentro da corte. Uhum. Isso fica muito claro em algumas ocasiões. E de benefícios, por exemplo, ela consegue nomear o bispo de São Paulo, ela consegue algumas coisas para São Paulo. E em São Paulo, né, estando dentro da corte. E posteriormente, isso é muito pouco falado, eu tenho um artigo que saiu numa revista em Santa Catarina, uma revista acadêmica, que eu e a professora Celi da UERJ, nós escrevemos um artigo com base numa carta que está na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. É uma carta dela para o genro, isso já em 1850. Esse genro era o Conde de Iguaçu, que casa com a Condessa de Iguaçu, filha dela. O genro era moço de câmara do Dom Pedro II. Uhum. Então ele escreve cartas para ele, contando sobre os bastidores da política de São Paulo, para informar o imperador. Então, quer dizer, no segundo reinado, ela ainda tem participação. Ela tem participação, ela ainda está atuando no segundo reinado. Eu acho isso muito interessante. Ai, gente, é fantástico. Eu poderia passar aqui mais umas 3, 4 horinhas conversando uma conversa bem rasa sobre esses personagens, falar sobre o processo de independência. Agradeço todo mundo que ouviu, estou agradecendo também quem está assistindo ao podcast, foi maravilhoso. Ai, gente, eu estou no céu. Estou no céu. E é isso, gente, nós como brasileiros precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos entender, sabe, quem somos. E para a gente entender quem somos, a gente precisa conhecer os nossos antepassados. Tudo que aconteceu antes da gente, né? E não falar que a independência foi só o 7 de setembro, tá? Eu tô cansada desse papo, eu tô cansada desse assunto. Aqui no Catavento a gente tem, então, o Biografando no Museu, que fala um pouco sobre os personagens que trabalharam de forma direta ou indiretamente no processo de independência do Brasil. A gente também está com a exposição Vozes da Independência, que também está muito legal para vocês poderem me conhecer. E você, Paulo, o que você... Bom, para me acharem, o meu nome, que é Paulo Rizzutti, R-E-Z-Z-U-T-T-I. Vocês jogando isso no Google, vocês me acham tudo quanto é canto. Tanto YouTube, eu tenho canal no YouTube, tem perfil no Instagram, tem Facebook. Então não é difícil de me achar. E meus livros em todas as boas livrarias vocês encontram. Perfeito, então. A gente agradece, então, mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Espero que vocês também se deleitem aí com esse áudio e esse vídeo maravilhoso. Gente, até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.